Agora eu vou contar um pouquinho da história da Alana, né? Bom, a Alana conheceu o Cristiano no final de 2012, começo de 2013. A Alana sempre foi uma menina muito responsável, sensível, muito sentimental, também emotiva. E ela tinha 17 anos quando eles começaram a namorar. O Frank nunca aceitou o namoro, né? Talvez também pela diferença de idade. Eles tinham 9 anos e meio de diferença, né? O Cristiano era 9 anos e meio mais velho que ela. E o fato do Cristiano ser um cantor, né? E viver nesse meio artístico, que tem tanta inveja, existe tanta falsidade, interesse. Infelizmente é um meio muito promíscuo, né? E o Frank não queria isso para ela, né? Nem eu. E o Cristiano era uma pessoa muito boa, embora ele fosse muito ciumento e inseguro. Acredito que devido a outros relacionamentos, né? Assim, a decepção com relação a outros relacionamentos. Então, foi muito difícil ele confiar nela. E sem dizer assim que a maioria das pessoas não queriam essa união. Tudo que puderam fazer para separá-los, inventaram mentiras e calúnias sobre a vida da Alana, sobre o caráter dela, sobre a índole dela. Ela sofreu bastante e eu também. E nessa época ela até procurou uma psicóloga por conta do namoro, que era muito conturbado, né? Muita turbulência. E, na verdade, a psicóloga até descobriu que não era um namoro o problema. Na verdade, a Alana nunca tinha superado a morte do Thales, né? A Alana nunca superou a morte do Thales. Então, a ferida dela era essa, né? Apesar do namoro ter toda, né, essas pedras, assim, vamos dizer. E eu sempre conversava com a Alana, orientava ela, né? E alertava. Nós dizíamos para ela que ela estava entrando num lugar muito complicado, um namoro muito difícil, que o Cristiano era um cara do meio artístico, que o meio artístico era muito promíscuo, e que ele já tinha 2 filhos, estava vindo de 2 relações, né, com 2 mulheres, e que tudo muito complicado. Mas ela falava: mãe, não tem mais jeito, agora não tem mais jeito, eu já gosto dele, né? E só me restou rezar, né? Foi o que eu mais fiz. Eu rezei muito por esse namoro, sempre coloquei a Alana na presença de Deus, nas missas, e eu pedi a Deus que protegesse ela, que livrasse ela de todo o mal, de qualquer coisa que pudesse prejudicá-la fisicamente, espiritualmente. Mas eu pedia sempre que fosse feita a vontade de Deus. E que ela fosse instrumento ali naquele meio. Ela mesma dizia: mãe, eu acho que eu tenho uma missão ali, né? Eu falei: com certeza, filha, eu acredito que sim. Né? E apesar a Alana estava até ensinando o Cristiano a rezar o terço da misericórdia. Ela falava: mãe, eu vou ensinar ele, mas ele dorme. Eu falei: não tem problema, filha. Eu falei: você continua ensinando, se ele dormir, você vai rezando. Né? Eu falei: não deixa de rezar a hora que chegar nesses shows, né? Nesses lugares. E o Cristiano também mostrou assim que ele estava se esforçando bastante para ser uma pessoa melhor, para ser fiel a ela, né? Ele estava assim lutando e se esforçando para que o relacionamento deles desse certo, apesar daquele meio que assim não contribuía em exatamente nada, né? Mas apesar, né, de todo esse esforço e tudo, ainda nessa época, isso foi em 2015, né? Nós estávamos na época da quaresma e eu nunca tinha feito um jejum. E eu falei assim: eu vou jejuar por esse namoro, né? Eu fiz um jejum de carne, ainda brinquei com a Alana assim: acho que esse jejum meu vai ter que ser até o final do ano, né? Porque do jeito que está esse namoro aqui. E assim, porque realmente a nossa casa virou assim de cabeça para baixo. Não tem nem como entrar em detalhes. Realmente, assim, transformou a nossa vida, né? E eu dizia para a Alana que eu não conseguia ver luz no fim do túnel para esse relacionamento. Né? Eu falava para ela: minha filha, não tem como vocês serem felizes. Você gosta dele, ele gosta de você, eu acho que teria tudo para dar certo. Mas tinha muita gente contra, né? Era uma carga, assim, eu sentia assim que era maligno. Sabe? Era uma força maligna muito grande contra eles dois. Não tinha como eles lutarem contra isso. A não ser que o Cristiano deixasse esse meio, que era impossível, né? Então eu dizia para ela que eu não conseguia ver luz no fim do túnel. Bom, aí uma semana antes do acidente, a Alana estava fazendo cursinho. Ela resolveu parar, falou que ia estudar em casa. E eu falei para ela, eu pensei: eu tenho certeza que ela não vai estudar. Mas enfim, o Frank estava pagando e estava brigando com ela que ela não estava frequentando. Ela parou. Essa decisão me chocou bastante também, porque eu sabia que dali para frente ela tinha decidido a viver, né, com ele, né, e para ele. E ali, 2 semanas antes, a Alana e o Cristiano viveram momentos assim muito felizes. Eles estavam assim radiantes, eles irradiavam luz deles. Como eles estavam bonitos e iluminados, assim, uma coisa até estranha, né? E eles estavam, né, assim, muito felizes, mas eu, enquanto mãe, né, o meu coração de mãe estava bastante inquieto e muito angustiado. Né? Apesar de, né, deles estarem bem, eu estava ainda muito, né, angustiada, inquieta. Eu tinha assim um medo de perder a Alana, mas não era um medo de perder a Alana fisicamente, não. O medo que eu tinha de perder a Alana era espiritualmente. Eu tinha medo de perder a Alana para o mundo, né, para as coisas do mundo. Foi quando